invocando a proteção de Deus e verificando a existência de quórum, declaro aberta a sessão ordinária do dia 28 de julho de 2020. Solicito a diretora de comunicação, Thaís Vargas, para que proceda a leitura das correspondências que se encontram nos anais da Casa. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Iniciamos a sessão ordinária desta terça com a leitura das correspondências expedidas. Ofício ao Poder Executivo Municipal, remetendo pedido de informação formulado pelo vereador Oswaldo Grigolo Júnior, do PDT, e protocolado por esta Casa Legislativa sob os números 66 e 67 de 2020. Assunto: solicita para que seja encaminhado a esta Casa Legislativa o relatório de horas extras do Executivo Municipal. Reitera também que seja encaminhada a esta Casa resposta ao pedido de informação de número 57 de 2020. E ofício ao Poder Executivo Municipal, remetendo o pedido de providência formulado pelo vereador Mauro Deluque Schiller, do PSB, e protocolado por esta Casa Legislativa sob os números 124 e 127 de 2020. Assunto: que seja providenciado com urgência a instalação de um quebra-molas na rua Júlio de Castilhos, sentido bairro Centro, próximo à estrada da rua Samuel Guazelli. E que seja providenciado com urgência a conclusão da obra na rua Belém, no número 383, no bairro Franciose, que foi iniciada há mais de 20 dias. Eram estas as correspondências de hoje. Obrigada, Thaís. No grande expediente, líder do governo, líder da oposição, vereador Marcos Lima. Presidente Selmari, eu vou usar a palavra. Presidente Selmari, demais colegas meus pares, colegas servidores da casa e as pessoas que acompanham pela internet. Presidente, quero falar de uma indicação, o qual sou proponente, de número 086, que desenvolvemos essa indicação junto com o PSL, o qual partido estamos traçando uma caminhada junto para o pleito que se avizinha. Essa indicação, ela surgiu de conversas e debates que nós estamos fazendo, pensando a questão, se assim chegar, ter êxito na eleição, como administrar a cidade. E nós, em conjunto, fomos buscar algumas informações de outras cidades que têm algumas coisas parecidas, e aqui em Vacaria também já teve, quando o Coronel Paim desenvolveu aí um projeto junto com o pessoal, principalmente os lojistas aqui do centro, que quando se deparasse com alguma situação adversa ou algum elemento suspeito que poderia causar algum tipo de risco para os lojistas, acionasse imediatamente a Brigada Militar. Então, nós estamos sugerindo essa indicação, que ela traz o nome de Cidade em Alerta, o qual o Executivo poderá desenvolver um aplicativo, que hoje o desenvolvimento de aplicativos é barato, o custo é muito irrelevante pelo benefício que se tem. Nesse aplicativo, o munícipe, em qualquer lugar da cidade, tanto na área urbana quanto na área rural, ele pode ter uma comunicação direta com o Executivo, o qual, se o munícipe se depara com uma boca de lobo entupido, ele pode registrar, botar o endereço e mandar para o Executivo. Se ele se depara com um problema de um poste que está faltando luz, ele pode fazer o registro, botar o endereço e mandar para o Executivo. Se esse munícipe vai até estar aguardando por um exame que tinha uma previsão de 60 dias ou 90 dias, ele já passou desse prazo dado pela Secretaria da Saúde, esse mesmo munícipe pode entrar em contato avisando o Executivo que está acontecendo, passou do prazo para fazer o seu exame ou a sua cirurgia.
E assim, sucessivamente, em todas as secretarias e as prestações de conta. Também serve para que, se algum munícipe se deparar com alguma irregularidade, um exemplo, se alguma secretaria está doando alguma coisa irregular para uma pessoa que não precisa, pode-se fazer o registro e fazer também essa denúncia ali. Então, ele, além de trazer todas essas informações para o Executivo, esse aplicativo também ajuda as pessoas que estão na administração a criar uma plataforma para identificar os problemas que a cidade está acontecendo e, a partir dali, criar um planejamento para resolver os problemas, aqueles de curto e médio prazo. Então, eu vejo que é uma ferramenta muito eficaz e vai ajudar. Hoje, em entrevista na Rádio Fátima, comentava com o Vladimir, que era o entrevistador, que no programa da manhã as pessoas ligam para lá reclamando de A, B ou C, porque não tem uma ferramenta direta com o Executivo. Então, esse aplicativo pode ser essa ferramenta direta para o Executivo. Para o prefeito, que é o gerenciador de todas as secretarias, tem mais um fator que é relevante, senhora presidente, senhores colegas vereadores, as pessoas que estão acompanhando. Ele consegue identificar, num tempo mais rápido, os problemas, encaminhar para as suas respectivas secretarias e acompanhar o retorno dessas secretarias. Então, com essa fiscalização automática, tanto da população quanto do gestor maior, a roda consegue girar melhor e dar mais agilidade para resolver os problemas. Eu quero agradecer, então, ao partido do PSL, em nome do Coronel Paim, em nome do Fagner Froze, em nome do seu Paulo, lá da rodoviária, do presidente Luiz Paulo, e em especial também ao seu Mário Bertoni, que é o responsável da DESG aqui, e tem uma grande leitura administrativa e tem nos ajudado muito. Mas não posso também deixar de agradecer, para encerrar, senhora presidente, a compreensão do meu colega Papado, do meu colega Leandro Borges, também da minha colega Rita Cássia Zamboni e do meu colega Douglas Sense, que subscreveram a nossa indicação para que pudesse vir até ter a apreciação dos demais colegas da casa. Então, agradeço a esses 4 colegas de ser solidário a esse projeto e vamos torcer que passe aqui e que o Executivo consiga colocar ele em prática. Obrigado, presidente. Líder dos republicanos, vereador Graziotin. Líder do MDB, vereador Leandro. Presidente, uma questão de ordem apenas. A pedido do vereador Fernando, se nós pudermos votar a moção de repúdio à reforma tributária na sessão de hoje? Podemos, colegas, incluir a moção de repúdio que o vereador Fernando faz? Ok. Líder do PSD, vereador Papado. Senhora presidente, só uma questão de ordem. Podemos colocar na ordem do dia o 63? Podemos, colegas, colocar o 63? Ok, já está na ordem, vereador Marcelo. Tá. Líder do PDT, vereador Oswaldo. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, apenas para fazer alguns breves registros, presidente, cumprimentar a iniciativa apresentada pelo colega Marcos Lima, do qual me somo, e espero que ela seja de fato efetivada. Apenas para contribuir, salvo engano, no primeiro ano da legislatura, no primeiro ou no segundo ano da legislatura, nós apresentamos um projeto aqui na Câmara de resolução e também uma indicação nesse sentido. Porque vários municípios já dispõem desse aplicativo e alguns municípios é o aplicativo pelas ruas, que é chamado. Ele dispõe de um mapa da cidade, onde todos os problemas podem ser apontados pelos cidadãos e eles são direcionados respectivamente para as secretarias. Desde o buraco em ruas, luminárias queimadas no município, questão de atendimento na área da saúde, na educação, enfim, todos os problemas podem ser mapeados. Nós encaminhamos isso, lembro que na oportunidade foi conversado com a mesa diretora para que custeasse o aplicativo, que tem um valor
um valor expressivo, teoricamente falando, mas que seria de grande utilidade, para que as pessoas possam fazer esse acompanhamento e, como bem disse o colega Marcos, para que as secretarias e o Executivo possam mapear e acompanhar esses problemas. Portanto, desconheço as razões por que o Executivo não levou adiante, mas é sempre muito importante que nós reiteremos esse tipo de posição. Uma outra questão, presidente, que eu também gostaria de levantar, que chegou até a bancada do PDT, e acredito que deve ter chegado aos demais colegas também, é no sentido, presidente, de que alguns funcionários públicos nos procuraram para saber como fica na persistência desse regramento, desse protocolo do governo do Estado, o atendimento nas repartições públicas. Haja vista que que tanto o comércio quanto as demais repartições estão tendo essas restrições a serem seguidas. E alguns dos funcionários nos perguntaram se esses regramentos também estão sendo seguidos por parte do Poder Executivo. Então, é importante que a gente possa fazer esse acompanhamento com vistas, inclusive, de evitar que o município venha a sofrer algum tipo de restrição ou algum tipo de problematização judicial disso no futuro. Lembrando também que, nesse momento, nós estamos tendo um aumento circunstancial de casos no município de Vacaria. Portanto, é importante que todos nós façamos a nossa parte, né, e que o poder público também não se furte de tomar os seus cuidados, observando naturalmente o funcionamento da máquina pública. Então, presidente, fazer esses apontamentos para que a gente também possa averiguar essa situação que chegou até nós através dos funcionários públicos do município. Acho importante essa colocação, vereador Oswaldo. Até poderíamos, né, fazer um pedido de informações a respeito desta situação, que acho que penso a responsabilidade de todos prezarmos pela saúde. Líder do MDB, pode ser agora, vereador Leandro? Ok. Líder do PSB, vereador Mauro? Vereador Aldo? Não ainda. Líder do PL, vereador Douglas. Boa tarde, presidente e demais colegas. Sei que também não é reivindicação da casa. Vossa Excelência deve ter recebido hoje também, vereadora, nossa presidente, seu Mari, a resposta da Caixa, vereador Papado, que já colocaram alguns terminais de funcionamento aqui da Júlio de Castilho, após essa nossa cobrança, porém ainda existem 2, e nesses 2 eles já estão providenciando com o departamento técnico. Gostaria de forma especial, os colegas antes narraram também o dia do motorista, que foi dia 25, e também do agricultor familiar, e hoje é o dia do nosso agricultor. Agricultor esse que leva alimento a todas as nossas mesas e, acima de tudo, nos últimos anos tem também sido a base da nossa economia, tem segurado a economia nos momentos de maior dificuldade. A nossa agricultura tem se mantido de forma muito firme realmente, para que a gente consiga, além de alimento, gerar trabalho e renda. Presidente, gostaria também já de consultar a Vossa Excelência, desculpa se foi falha minha, mas hoje pela manhã, quando olhava a ordem do dia, não estava incluso o projeto de lei 52, que trata da bacia de captação. Devia estar em alguma comissão e desceu agora para a sessão. Se for da interesse dos colegas, então também não há problemas em votar, mas gostaria que, se possível, que se fosse adiado a votação dele para a próxima sessão, que seria a sessão de segunda-feira. Colegas, adiamos o projeto da bacia de captação? Adiação? Ok. Considerando a importância que este projeto tem para o nosso município, com certeza confere a justificativa. Obrigado, presidente. Acho que é importante, porque tem algumas emendas que foram colocadas através das comissões, então é importante que a gente faça essa avaliação, salvo que é uma coisa, como Vossa Excelência falou, muito importante, né? A gente sabe que foi feito um estudo muito técnico, gastado, inclusive, um valor bem razoável para isso. Não é aqui que sejamos, e não somos contra o projeto, mas é para a gente avalie essas emendas também aqui, para que a gente realmente, lá na frente, nossos filhos, nossos netos, não venham a sofrer com uma decisão que foi imposta por nós.
Isso aí. E também mais um tempo, né, para que os colegas possam estar estudando, revendo e até também, né, estarem fazendo as suas emendas também, porque né, este projeto ele vai ser votado, apreciado, votado agora, e ele tem, né, a repercussão dele para o futuro. Não é apenas para este presente, mas em se tratando de água, também a importância dele para as gerações futuras. Nas explicações pessoais, Marcelo Dondé. Senhora presidente, boa noite aos demais colegas, as pessoas que estão nos acompanhando via TV Câmara. Eu quero vir de encontro à fala dos colegas anteriores, o Marcos e o colega Oswaldo. Também concordo ser de fundamental importância essa questão de nós termos a tecnologia a favor da população e também a favor do gestor público. Porque se nós temos uma forma de chegar à reivindicação do problema até a pessoa ou a secretaria, ou no caso o secretário que irá conduzir a sua resolução com uma brevidade maior, melhor. Porque, consequentemente, a gente consegue atender às demandas da nossa cidade, às demandas da nossa população, em um tempo mais rápido, com uma agilidade maior, e sem falar que a gente está dando poder para o nosso munícipe de ele mesmo solicitar a sua questão, o seu problema, enfatizar o que está atrapalhando no dia a dia, seja a lâmpada queimada, seja a rua que esteja com buraco, seja alagamento, sem precisar de intermediários. Consequentemente, facilita muito a vida dessa pessoa que muitas vezes não tem a quem pedir, que muitos dos casos é o vereador que faz esse elo de ligação. E a gente pode, através dessa comunicação direta, além de ter uma resolutividade maior ou uma possibilidade de resolutividade maior, uma rapidez na chegada da informação e um poder que fica na mão do munícipe. Né? É ele que está passando essa informação. Então, acho importante, sou favorável a esse tipo de proposição sempre, porque facilita muito, e nós estamos vivendo num mundo cada vez mais tecnológico, e isso não deixa de ser a tecnologia de tu ampliar a informação fluir o mais rápido possível, e essa pandemia se deixou algum ensinamento, entre tantos que vai ficar, um deles é saber utilizar os mecanismos que estão aí disponíveis para as pessoas poderem trabalhar, se comunicar e se relacionar, que é através da internet, é através dos aplicativos, é a comunicação e o relacionamento cada vez mais estreito à distância. Né? Parece contraditório, mas tu está estreitando o relacionamento à distância. Né? Então a gente tem que saber tirar proveito disso, sim. E uma outra fala que é importante a gente relatar aqui e pedir mais uma vez a conscientização da população. Porque nós estamos num momento crítico. Na minha opinião pessoal, nós estamos chegando muito próximo do pico da pandemia na nossa região, na nossa cidade. É esse final de julho e até meados de agosto, que eu acredito que seja o pico, e nós estamos com principalmente a questão dos leitos de UTI, que também o colega Marcos falou ontem aqui na sessão, quase que lotados no hospital. Por quê? Não é só de Vacaria, tem a central de leitos que acaba direcionando pessoas para cá também, então isso preocupa. E a gente vê muitas pessoas ainda se descuidando, não usando máscara, se aglomerando, e algumas que pensam que pessoas jovens não têm problema. Hoje, por exemplo, morreu o apresentador de 45 anos da Sport TV. Então, como morreu uma de 33 em Caxias essa semana, então a gente tem que se cuidar, é preocupante sim, e não adianta culpar o comércio, as lojas, a indústria, o serviço, que não está ali o problema. O problema está nessas reuniões
particulares, está nessas aglomerações na rua, está nesse convívio sem se cuidar. Que a grande maioria das contaminações estão ocorrendo dentro de casa. É tomando chimarrão comunitário, como já teve casos que a gente sabe, é a pessoa, o jovem não se cuidando e depois trazendo para dentro de casa, porque estava lá com os amigos sem máscara, se aglomerando. Então é mais uma vez um pedido que a gente faz aqui nessa tribuna para que as pessoas se cuidem. Porque, como eu falei, na minha opinião, estamos chegando no pico. Daqui a pouco nós vamos ter todos os leitos ocupados do hospital e não vai ter como socorrer as pessoas. E aí? Quem sobrevive? Fica na escolha dos médicos, dos enfermeiros, é complicado. Então as pessoas têm que trabalhar diferente, têm que se cuidar. Volto a dizer, não sou contra a fechar, aliás, eu não sou contra o comércio. Eu acho que o comércio tem que trabalhar, a indústria tem que trabalhar, o serviço tem que trabalhar. Mas as pessoas têm que saber conviver com os vírus, ou com o vírus. Que isso que está dificultando o dia a dia. Então, falo aqui, a gente vê, para finalizar, presidente, todos os dias nas rádios, de manhã, principalmente, tanto a Rádio Esmeralda, a Rádio UX, a Rádio Fátima, pedirem usem máscara, se cuidem. E aqui vai mais uma vez o pedido, porque está ficando cada vez mais crítico a situação para nós aqui na região. Nas explicações pessoais, vereador Valdemir, vereador André, vereadora Rita. Senhora presidente, colegas vereadores, assistência, internautas, eu vou aproveitar meu espaço hoje para lembrar as pessoas que têm os cãezinhos comunitários e os cães de rua, fêmea e macho, que liguem lá no 3231-6478 e peçam pela Munique ou pela veterinária Michele e agendem a castração, porque nós estamos aí na minha terceira emenda impositiva. Emenda impositiva ou paga. Se não tem impedimento, o Executivo é obrigado a destinar esse recurso para as castrações. Lembrando que, se não fossem essas emendas impositivas, o governo não teria movido uma palha no sentido de castrar. Lembrando também que se fala muito em fake news, mas se divulgam as castrações e não se divulgam qual recurso foi destinado. Foram, então, as emendas impositivas, já está na terceira fase, são 190 mil. São as emendas impositivas da vereadora Rita, mas o Executivo fala que a oposição só atrapalha, reclamam das fake news, mas também fazem fake news porque eles não dizem oriundo da onde é o recurso, oriundo da onde, são as emendas impositivas da vereadora Rita. Então, animais comunitários, as protetoras também estão ligando porque os animais são levados para castrar e deixados para adoção. No período de 7 dias, retirados os pontos, se o bichinho não foi adotado, ele volta aonde ele estava. Então, várias protetoras já levaram, então, lembrando que o que está custeando é o recurso destinado, o recurso do Executivo, mas destinado das emendas impositivas da vereadora Rita. Lembrando que, se não fossem essas emendas, não teria acontecido castração nenhuma. Então, liguem no 3231-6478. E a gente já está acostumado com isso, porque fazem 20 anos, 21 anos que eu estou aí pela causa animal, acostumada a processos, a calúnia, a defamação, a ser chamada de louca, se apavorarem com a minha casa, que hoje a gente tem lá 90 cães. Lembrando que tem cocô de cachorro dentro do meu pátio, sim, porque os cães que estão lá comigo, em guarda provisória, esses animais comem e fazem o cocô dentro do pátio. Esses animais não são postos para a rua, para as vizinhas que têm restaurante às 10 da noite, recepcionar eles na ponta da rua para dar comida, só os ossos desesperados. Então, porque esses animais têm cocô dentro do meu terreno, porque eles comem, e lógico que eles fazem cocô. Mas, se querem me atingir, que procurem outras falas. Que essa fala ela já não me incomoda mais, porque, graças a Deus, eu sou uma pessoa forte, uma pessoa de Deus, uma pessoa aí que sou a precursora da causa animal, e assumo isso e sou. E tenho os animais na minha casa. Então, e vamos ver aí dois pontos de vista.
Tem pessoas evoluídas mentalmente, pessoas de um nível intelectual mais alto, que passam na frente da minha casa e entendem que lá é um abrigo e que a gente está cuidando dos animais, castrando e doando. Já tem aquelas pessoas assim, como vamos dizer, os oligos, né? Eles passam lá na frente da minha casa, essa aí é louca, essa aí o quê? Os fezes de cachorro, cocô de cachorro. Tem sim, porque cachorro come. São tudo gordo, bonitinho. Se eventualmente são recolhidos com sarna, e são tratados e postos para adoção. Repasso metade do meu salário, temos um brechó, ajudo as protetoras, com muito orgulho. Sou a Rita dos Cachorros, precursora da causa animal, uma pessoa evoluída mentalmente e intelectualmente. Sem mais, obrigada. Com a palavra, vereador Marcos. Presidente, eu vou tirar a máscara aqui, que temos uma distância adequada com os demais colegas e consigo falar melhor. Presidente, quero falar de um assunto hoje um pouco chato de se falar, mas temos que comentar, até porque eu entendo que as pessoas de bem têm que se manifestar também. Tem uma rodada de entrevista dos pré-candidatos na Rádio Fátima, o qual já esteve lá o colega Alessandro Dalla Santa, foi nosso colega aqui na casa, e ali a gente já percebeu alguns ataques orquestrados, vamos dizer assim, para o colega Dalla Santa. Hoje eu estive lá falando, veio várias mensagens no WhatsApp, perguntando, indagando, e nós, dentro da medida possível, procurou responder a todas, mas também nas redes sociais a gente vê que há um grupo de pessoas orquestrada tentando defender um governo. Bom, eu sou da linha que a democracia e a liberdade de expressão tem que ter. Tanto é que não me senti ofendido, porque nenhuma das palavras daqueles que vieram para o ataque são verdades. Mamar em teta, eu nunca mamei em teta. Fui eleito pelo povo, tenho minha vida profissional, tenho a minha família, entendo que sou uma pessoa familiar bem-sucedida, tenho vários amigos, então não tem nenhuma mágoa referente a essas questões. Agora, eu quero deixar um recado para alguns. Se estão achando que vão intimidar, que vão achar que vão vir para as redes sociais, falar algum tipo de inverdade, que vai ficar assim, não vai não. Não tenho medo, nós vamos sim para o pleito, nós vamos respeitar todo mundo, e está aqui uma prova viva nessa casa. Está aqui do meu lado a minha colega Vanessa Boeira, colega vereadora. Faz 3 anos e meio que nós convivemos aqui, nunca houve uma ofensa por parte de um de outro. As minhas críticas ao irmão dela, que está no poder, não é para o irmão dela, é para a execução da prefeitura. E quando o presidente, que surgiu qualquer crítica à minha colega desnecessária ou erroneamente, foi em defesa dela. Está aqui o partido PSB, que tem representatividade e provavelmente vai ter candidato na majoritária. Temos uma convivência harmoniosa e tranquila. Respeito o espaço deles. Está aqui na minha frente 2 colegas do PP, que provavelmente vão estar compondo com o governo, e nem por isso nós nos ofendemos e ficamos denegrindo nenhum nem outro. Está aqui do meu lado, colega Papado, foi colega partidário meu do PTB, e entendeu que em outra agremiação poderia ter mais êxito, ou motivo assim que ele é particular dele, a nossa convivência continua harmoniosa. Atrás da minha direita está o colega Leandro, do MDB, que provavelmente vai ter candidato também, e a gente mantém o nível de discussão, podemos discordar, mas o nível de respeitabilidade. Atrás de mim o colega Douglas, que é do PL, que também tem lá um pré-candidato, que pode ser candidato ou pode estar coligado, diferentemente da agremiação do PTB, que sempre nos respeitou e nós também vamos respeitar. Na minha frente está lá o colega Oswaldo, que provavelmente vai compor com o
colega, posso dizer assim, que é um amigo pessoal, o ex-prefeito Eloy Poltronieri, a senhora é do Partido dos Trabalhadores, e a senhora sabe que as minhas críticas ao Partido dos Trabalhadores é a questão do Partido dos Trabalhadores, mas jamais pessoalizei com a Vossa Excelência, muito menos com o colega Oswaldo e muito menos com o colega Eloy. Posso discordar, mas não pessoalizar. Aqui atrás está meu colega Aldo, que é uma das lideranças, sim, do PSDB, do governo Amadeu, o qual aqui já travamos algumas discussões e divergimos, mas sempre dentro da linha da respeitabilidade. Do lado da colega Vanessa está o colega Graciotin, que tem, neste momento, presidente, a senhora pode agregar a comunicação de liderança, por gentileza. O colega Graciotin, nesse momento, está passando, vejo eu, um momento difícil aqui dentro da casa, porque ele é um representante da Corsã, e a Corsã está enfrentando como instituição uma série de problemas que a população está cobrando, e aqui é a ressonância, aqui são os representantes da população. Então, as nossas críticas e discordâncias do contrato da Corsã é do contrato da Corsã, não é do colega Graciotin. Eu não posso, por uma rede social, e denegrir a imagem do colega Graciotin. Nós temos uma regra, senhora presidente, de nós, do PTB, eu peço sempre para o diretório executivo, nós não nos manifestarmos com aquilo que a gente não concorda, muito menos por uma questão pessoal. Porque eu acho que há uma bolha muito pequena, e a gente começa a identificar que são as mesmas pessoas que transitam nesse campo, que tentam denegrir as pessoas. E geralmente a pessoa que faz isso é a pessoa que faz as coisas erradas. Ela quer se espelhar em alguém, as suas dificuldades e principalmente o seu caráter. E aqui cito um exemplo. Eu não lembro o primeiro nome dele, do Panho, que era do MDB, que hoje é o presidente do Podemos. Norberto Panho. O senhor Norberto Panho foi lá e fez várias críticas, dizendo que, na visão dele, que nós estamos totalmente no caminho errado, que desdenhando a situação, que o melhor do mundo é o candidato Amadeu. Esse senhor, da família Panho, o qual tenho muitos amigos Panhos, que são pessoas com dignidade, trabalhadores e que são muito amigos, mas esse senhor, especificamente ele esteve numa janta, pediu para fazer uma reunião conosco, foi dentro da casa do PTB, de uma afiliada nossa. Chegou lá, rasgou o governo Amadeu no meio. O que tinha, e não vou refazer as palavras dele, falou mal do governo. Foi só ele botar a filha dele trabalhar no governo, ele morre de amores pelo governo Amadeu, e todo mundo é ignorante, é burro, vive em outro mundo. E é o presidente do partido, do Podemos. Então é por esses motivos que nós estamos traçando uma caminhada meio solo. Porque tem uma velha guarda, uma velha política, que tentam, quem entrar na política, eles têm que denegrir. Eles têm que falar que o vereador não faz nada, ou vice-versa, tem que falar que o prefeito, que a vida pessoal do prefeito interfere na administração. E não é esse o campo político. O campo político que a população espera, colega Papado, é que os colegas que vão concorrer com os senhores e com as senhoras aqui venham no campo da proposta. Ou que possam representá-los melhor, até que a minha pessoa e os demais colegas. Eu, como não sou mais candidato, citei o exemplo dos senhores. No campo político, vereador Oswaldo, se o senhor for linha de frente, por algum motivo, for candidato a prefeito, o senhor vai ter todo o meu respeito. Discordamos em algumas situações e, às vezes, concordamos com muitas coisas, mas os caminhos são diferentes. Eu não me lembro de ter denegrido nenhuma vez aqui a pessoa do prefeito Amadeu. Não concordo na administração, mas denegrir não. Então, se uma meia dúzia acha que vai para as redes sociais e tentar denegrir a nossa composição, que nós vamos compor para a majoritária, não tem problema nenhum. Primeiro, questões pessoais não nos atingem.
Eu só me atinge aquilo que eu faço errado e quando alguém me bota o dedo na moleira. Olha, tu fez errado. Aí tu atinge. Quando eu não faço nada de errado e tento imputar coisas que não são do meu perfil e da minha personalidade, não me atinge. E no campo jurídico, hoje tem uma lei que regulamenta isso aí. Se tem alguém que está ensaiando jogada e mandando lá e vamos comentar, vamos fazer isso aqui, organizando, vai ter sérios problemas judiciais. E aviso os navegantes que sou advogado. Nosso escritório não trabalha sozinho, tem uma equipe, podemos investigar um a um. O que está acontecendo? Senhora presidente, peço desculpa por esse desabafo, mas é importante nós fazermos essa fala. Política foi feito para discordar e aquele que está no poder governar, aquele que está na oposição identificar aquilo que pode ser melhor. É esse o campo. Para perseguir, isso não é política, isso é politicagem. E tenho visto que alguns partidos estão se colocando nesta linha de fazer política. E espero, se nós não tiver êxito, espero que outros colegas que estão nessa linha de uma política de dignidade tenham êxito, e não aqueles da politicagem. Obrigado, presidente. Vereador Marcos Lima, com certeza, o debate político ele tem que se dar no campo democrático, no campo das ideias e propostas para o município. É aí que todos ganham e que a gente pode se pensar propostas para os nossos munícipes. Onde estamos? Vereador Osvaldo. Muito obrigado, presidente, seu Mari, colegas vereadores, colegas vereadoras. Quero utilizar o tempo das explicações pessoais, primeiro, para cumprimentar a nossa colega Rita de Cássia Zamboni, nossa mais nova vovó de Vacaria, pelo nascimento da sua neta, da Cecília. Dizer que eu fico muito feliz, Rita, de poder compartilhar contigo mais esse momento de conquista, de realização pessoal. E uma criança ela sempre vem para melhorar a vida de todos nós, né? E eu tenho certeza que a Cecília vai vir agora para brilhantar ainda mais a vida de vocês, a família de vocês. E os netos são os filhos com açúcar, como dizem, né? Então aproveite bem, que ela tenha muita saúde, que vocês tenham muita felicidade. Eu conheço a Rita desde pequeno e sei da pessoa batalhadora que você é, Rita, da pessoa humana, desse grande espírito que tu tem. E tenho certeza que a Cecília teve muita sorte de ter caído na família de vocês e ter essa avó maravilhosa que com certeza tu serás. Então fica aqui meu abraço, também em nome do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, de toda a nossa família. Fica o nosso abraço, nossos cumprimentos por esse momento na tua vida. Presidente, eu gostaria também de me somar às colocações do colega Marcos Lima, porque realmente, há uns 2 anos atrás, Marcos, eu estava convicto em cuidar do meu escritório, cuidar da minha formação e não participar mais da política. Porque a raiva, o bilis, o ódio se transformou numa grande ferramenta das pessoas se colocarem e tentarem ter algum tipo de sobressalto político, né, de ter algum tipo de visibilidade política. E eu tenho percebido muito que nas eleições desse ano há um grande número de pessoas que, ao contrário dos outros anos, elas vão preferir não se manifestar politicamente, justamente para evitar este tipo de situação. Natural que a gente que está na vida pública, nós estamos expostos, então a gente tem que lidar com algumas dessas situações. Muito embora, disse corretamente o colega Marcos Lima, que o campo da crítica é sempre válido. Quando se vai para o lado pessoal e da ofensa, aí nós temos as ferramentas legais que devem ser usadas. Existe uma linha muito bem demarcada entre liberdade de expressão e entre injúria, calúnia e difamação. E o que mais nos irrita realmente, colega, é quando algumas pessoas que são desprovidas de moral e que têm uma vida pregressa muito conhecida pela comunidade, querem evocar para si o papel de pais da moralidade. É realmente uma coisa assim, é uma autoestima muito grande, né? Deveria ser um case de TCC de psicologia para algumas universidades, mas,
Enfim. O que eu mais lamento de algumas condutas, dessa pessoalização, desta forma de fazer política, desconhecendo os problemas da cidade sem propor soluções, é que há inúmeras boas pessoas que, se estivessem na vida pública, dariam contribuições maravilhosas, que não querem entrar por causa disso, colega Samari. Eu vou citar um exemplo aqui, já citei outras vezes, um amigo meu, médico, profundo conhecedor do Sistema Único de Saúde, um espírito público, humanitário gigantesco, e sempre que eu me consulto com ele, nós acabamos falando de política, da situação da cidade. E todas as vezes que eu converso com ele sobre esse tema, ele me dá uma aula sobre uma área muito importante da administração pública, que é a saúde. E um dia eu perguntei para ele, disse, Tchê, mas por que tu não te coloca na política? Por que tu não vai concorrer a vereador? Por que daqui a pouco tu não se posiciona num grupo político independente da ideologia da tua preferência, mas para que tu possa contribuir, porque uma pessoa como você precisa estar na vida pública. Se os bons não entram em campo, os maus ganham por WO. E ele me disse, Oswaldo, tu acha sinceramente que eu vou sair do meu escritório, do meu consultório, de cuidar dos meus negócios, para eu ir lá, trabalhar 24 horas por dia, para só avacalharem com o meu trabalho e dizer que eu não estou fazendo nada? Eu tive que olhar para ele e seu marido disse, eu não vou te dizer que não é assim, porque é. Então, eu lamento que quando a gente tem essa posição, mas a gente precisa também lembrar que o ovo da serpente não se choca sozinho. A gente não pode corroborar com discursos que alimentam a raiva entre as pessoas, que suscitam a diferença entre as pessoas, só para concluir, presidente, que fazem do nós contra eles um artifício de política, porque toda a raiva que a gente alimenta hoje, ela acaba nos engolindo amanhã. Então, realmente, para aqueles que vão permanecer na política, pode dar meu tempo de liderança para não extrapolar o regimento. Para aqueles que vão se colocar na política agora, especialmente para os novos que estão entrando na política, é uma atividade de máxima grandeza. A política, quando bem feita, ela engrandece a pessoa, ela te realiza como ser humano, ela te possibilita fazer diferença em inúmeros campos. Mas é necessário ter muita paciência e muita convicção. Eu vejo agora com o anúncio de várias pré-candidaturas e fico muito feliz de ver várias pessoas, especialmente jovens, no PDT, por exemplo, mais da metade da nominata do PDT é de pessoas com menos de 30 anos. Então, pessoas, com exceção do colega Fernando, que é vereador de primeiro mandato, todos os demais vão concorrer pela primeira vez. Isso nos deixa muito felizes, porque nós, de fato, estamos falando de renovação e possibilitamos com que ela aconteça. Mas eu sempre tenho conversado com todos eles, quando vem me consultar, enfim, eu coloco que o vereador, aquilo que eu sempre falo, embora seja o político mais próximo da população e o que menos poder tem, mas que mesmo assim existe um campo de atividades que pode ser realizado. O colega Marcos também fez uma colocação pontual muito importante a respeito dessa pessoalização que se fazem das coisas. Nós não podemos transformar um debate político num episódio do Casos de Família. Nós temos que trabalhar na política com os projetos, com os problemas da cidade, com o que foi feito, com o que não foi feito, com como melhorar. Toda eleição, toda disputa, sempre vai ter um vencedor e um vencido. O papel do derrotado é opcional. As pessoas vêm conversar comigo várias vezes perguntando se eu estou bem da cabeça, porque segundo elas, eu sinceramente sou muito reticente com essas coisas, mas eu disputaria uma reeleição que seria encaminhada. E eu não estou concorrendo à reeleição para ir por uma eleição que vai ser bastante disputada, pelo que se sente. E eu coloco para eles de uma forma muito clara, porque política para mim não é fazer o que é mais seguro, política para mim é fazer aquilo que eu me sinto mais útil. Há 4 anos atrás eu me senti útil concorrendo à Câmara de Vereadores, agora eu me sinto útil concorrendo ao Executivo. E isto é uma situação. Mas nós temos que ter muita certeza do que nós vamos fazer numa eleição. Nós vamos por um lado propositivo ou nós vamos por um lado da baixaria? Quem vai para uma disputa pelo lado propositivo nunca sai derrotado. Nunca.
Existem as vitórias eleitorais, existem as vitórias políticas, existem as derrotas eleitorais e também existem as derrotas políticas. O derrotado político é opcional de cada um. Quando tu entra convicto aí para uma linha destrutiva, para uma linha baixa de fazer política, você até pode ganhar eleitoralmente falando. Politicamente você é um derrotado. Se nós que estamos na linha de frente não buscarmos subir um pouquinho a régua da qualidade na política, não adianta a gente reclamar do que vem depois. Eu sempre combati com muita força e não tenho problema nenhum de ganhar antipatia daqueles que praticam ou se servem, por exemplo, dessa nefasta prática de compra de votos. Se nós que vamos disputar uma eleição não formos muito firmes contra este tipo de situação, mesmo quando nós chegamos para certas pessoas, enfim, e aqui eu falo de todas as classes socioeconômicas, de todas, porque este tipo de prática ele está em todos os tipos de público, se nós não temos um posicionamento muito convicto contra isso, nós depois, reitero, nós vamos acabar sendo escravos deste tipo de prática. Porque dor de barriga não dá uma vez só. Então existem várias coisas da política que elas precisam ser melhoradas pelos dois entes dessa relação. O eleito e o eleitorado. Nós, enquanto pessoas públicas que estamos indo para uma disputa política, a gente precisa sempre preservar muito essas questões. Diferenças políticas nós sempre vamos ter, debates políticos nós sempre vamos ter, e graças a Deus nós temos, porque a primeira característica da burrice de um grupo é quando há unanimidade. Toda unanimidade é burra. Quando há diferença, ela é salutar, ela ajuda a melhorar ponto de vista, ela ajuda a gente a encontrar mais com a realidade. Agora, realmente, essas situações que o colega Marcos relatou, elas não contribuem em absolutamente nada. A crítica pela crítica é muito fácil de ser feita. Nós temos um processo eleitoral agora, né, que até onde eu saiba, todos os partidos gostam de contar com as suas nominatas a vereador cheias. Então, é muito interessante que as pessoas também se coloquem à disposição, que passem por essa experiência e que busquem dar o seu melhor. Eu acredito que esse sempre é o melhor dos caminhos. Obrigado, presidente. E com certeza todas as pessoas têm que terem o respeito por colocarem o seu nome em defesa de um processo democrático. Com a palavra, vereador Mauro. Vereador Leandro. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assistência que nos acompanha, uma saudação a todos. Realmente eu quero corroborar com a fala dos colegas aqui e tecer alguns comentários sobre o que eu penso. Quando não se é preservado da maneira correta, da maneira verdadeira o processo democrático de direito, você acaba interferindo, e o que pode te afetar hoje, ou te ajudar, entre aspas, hoje, pode te atrapalhar amanhã. O que eu quero dizer objetivamente com isso? Nós observamos, para quem assiste o Jornal Nacional, para quem assiste, eu não assisto. Inclusive, ontem escutei atentamente o depoimento aqui, o pronunciamento, melhor dizendo, do vereador Marcos, e eu concordo plenamente. Está tóxico demais, está pesado demais, está destrutivo demais. Não está somando, não está contribuindo como instrumento de construção e de catequização para a população do que se deve fazer. Então eu tenho atido a outros meios. Eu não vejo, honestamente não vejo. Eu tenho inúmeras restrições ao governo federal, como tenho algumas questões que eu concordo plenamente. Isso é do processo democrático. Agora, do começo ao fim, é pau no Bolsonaro, é pau no Bolsonaro. O que é isso? Aí a gente vem aqui para o Rio Grande do Sul, para um menino bonito de fala fácil aqui que venceu. Ninguém critica o rapaz. O Sartori era dia e noite, está parcelado o salário. O Sartori é bandido, o Sartori não paga funcionário. O Sartori fez isso, o Sartori fez aquilo.
Será que aquela cota que foi para a RBS paga pelo governo do Estado e que o Marquesan está repassando amenizou a crítica? A população sabe, a população não é mais burra, não é mais otária. Ela pensa, ela se nutre de muitas fontes. Eu não vou me queixar, não me queixo, mas vejam bem. Aconteceu em Vacaria um processo inusitado. Caçaram um vereador e eu, por consequência, estou aqui. Cabe na cabeça de alguém de nenhuma rádio chamar para entrevistar? Para saber o que eu penso? Para saber o que aconteceu? Ninguém, nenhuma. O porquê? A própria prática responde o porquê, não preciso dizer. Lá atrás foi começado, foi ensinado o caminho. Esse atual governo permaneceu. E aí o próximo vai romper essa sequência? Ou vai continuar? É isso que eu digo agora, para ser objetivo. Atuar na oposição, no que a gente vê hoje, é duro demais. Eu lembro na outra legislatura que eu sei que era polêmico o projeto, que previa a regulamentação do horário do comércio. Mas cabe na cabeça de alguém de ser chamado todo mundo, menos o autor do projeto, que era esse vereador que vos fala, para falar 30 segundos, vereador Osvaldo? Para dizer que é ruim ou que é bom, não é essa a questão, mas para mim falar, não se fala. Então esse processo é danoso. O vereador Marcos Lima vai lá e fala diversos projetos, diversos planos. Aí a manchete é aquela, vereadores que vai fiscalizar a saúde. Podia ser outro, vereador quer atuar na saúde. Vereador quer ampliar o serviço da saúde. Então essa prática viciada eu, infelizmente, conheço de longa data. Aqui, ali e acolá. Mesma coisa. Então, eu não pessoalizo de maneira alguma, mas isso é muito ruim para o processo democrático. Aconteceu lá do presidente se eleger de pijama com a internet. Vai acontecer de 2 ou 3 vereadores que ninguém ouviu falar aqui ganhar também com a rede social. Isso é bom. Vai acontecer. Porque é fácil quando se fala. Eu sou muito cético, senhora presidente, da fala fácil. A senhora poderia me agregar, por gentileza, comunicação? Da fala fácil. Não fazem nada, não desenvolvem nada, não constroem nada. Mas será que ninguém faz nada em lugar nenhum, em momento algum? Isso contribui? E isso que fala o vereador Osvaldo, eu tento ter no perfil de vida, mas como é amargo o convívio com alguém que só se reclama, que tudo é difícil. Administrar está difícil, fazer isso está difícil, fazer aquilo é impossível. Tá, mas então tem outras opções que querem fazer. E isso é muito danoso, de verdade. Isso a gente vive aqui e vive no Estado e vive no país. Essa polarização, ela está deixando as pessoas que pensam com os dois lados do cérebro, não só com o direito e não só com o esquerdo, extremamente recolhidas na sua opinião. Porque ninguém também é tão indouto para não perceber que o político, na grande maioria, ele pega a onda que está boa. Ah, estão falando bem aqui, se eu falar, vão me dar bem. Aí ele vai lá e fala. Ah, tal coisa, se eu fizer, vai dar uma boa. Ele vai lá e faz. Isso aí sempre foi assim. Não há problema em ser assim. Agora, o problema é não ouvir os dois lados. O problema é não exercer a democracia, a cidadania. Esse é o problema. E o pior dos problemas é ouvir críticas construtivas e pessoais de gente que nunca construiu nada. Por isso que eu digo, quando tu vai ver o candidato, Brasiltinho, tem gente que vai fazer uma janta, vai lá e leva 2 panelas embora. Imagina se virar vereador uma pessoa dessa. Então é isso que eu digo, analise o dia a dia das pessoas. Analise o que elas fazem.
Então, eu, honestamente, tenho essa liberdade para falar, porque é o seguinte, honestamente, eu já estive no processo com 2 eleições, uma eleição, uma reeleição, estive numa que eu não consegui me eleger, eu sei como é que é a democracia das 2 vertentes. Não vale tudo e nem tudo é se permitido, porque a vida, ela é ampla, ela não é uma coisa só. Então, me perdoe, mas exercer isso é um exercício mesmo, que a gente tem que fazer a gente mesmo. Não é fácil, é uma tarefa árdua. Agora, o negativo de plantão, eu vou te dar 2 milhões de reais, ele pega na mala, mas essa mala é pesada demais, não quero. Tudo é ruim, tudo é ruim. Tudo não presta, o prefeito não presta, o vereador não presta, o presidente não presta, o governador não presta, a Câmara não presta, o time empatou dele também não presta, se ganhou não presta, que tinha que ser um gol a mais, tudo não presta. Então essa pessoa não adianta, vereador, isso aí tá fora. Isso aí é complicado. Não tem nem o que a gente argumentar, porque ela não quer construir, ela quer fazer, usando um exemplo do futebol, destruir vereador da Garotinha é mais fácil, você fica... Alô? 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 Som. Som. Tu vê que é difícil criticar a imprensa, até a interna, até a interna cai. Vai levar o microfone do Douglas depois? Ei. Alô? Então, para concluir... Pode prosseguir, vereador, tem 2 minutos, pode ir. Obrigado, presidente. E para ser justo, dizer que aqui é um problema de nenhum tipo de cerceamento à fala. É extremamente técnico, de microfone mesmo. Tá? Então, é isso que eu digo, é bom que tenha bastante candidatos, é bom que as opções sejam muitas e que a população avalie. Tem uma análise bastante criteriosa. O moralista é muito preocupante, porque entre ser opressor e oprimido, geralmente, para se defender, acaba oprimindo, acaba ofendendo e nivelando sempre por baixo. E isso é repudiante e degradante. E eu não estou fazendo aqui uma fala corporativa. Não, em absoluto. É uma fala de vivência e do que eu vejo e do que eu preciso falar. Então, isso está sendo nocivo. Nós temos a informação, uma menina postou no Facebook, ela tem 22 anos, ela foi internada com Covid e ela saiu do hospital no 3º dia, tomando hidroxicloroquina, azitromicina e zinco. Aonde? Em Vacaria. E não é a primeira, e não é a segunda, são várias. Aí o que eu vou dizer para vocês? Eu sou contra porque o presidente diz que é bom, ou eu sou a favor porque deu certo? Não, eu acho que todas as armas são importantes porque o inimigo é um só. Agora,
Alô? Não. Mas para concluir, senhor presidente, para concluir, ontem no Grupo Vacaria em Debate, vereador Aldo, o Clodoaldo da Prefeitura até citou que é possível que ele tenha que tomar aquela atitude que nós estávamos debatendo ontem, vereador, que a população precisa ter um cuidado maior, né, quanto à sua proteção da máscara, do álcool em gel, e enfim. Então, ficou num campo que nós falamos aqui, fake news ou não, mas o setor da fiscalização da Prefeitura fala na rede social e repete no rádio, que é um caminho que ele poderá adotar. Então, isso também é importante ficar frisado. Obrigado, senhora presidente, obrigado, colegas vereadores e assistência que nos acompanha. Vereador Aldo. Senhora presidente, senhor Ediza aqui desta casa, muito aproveitante a fala dos senhores, concordo com a vossa excelência, Marcos. Mas eu digo assim, Marcos, que não dá para dar bola. Pessoas só jogam o mundo, só falam aquilo que vivem na vida, aquilo que têm. Tu pode olhar as pessoas que só jogam raiva, rancor, amor, vivem sozinha. Vivem sozinho, não tem ninguém, vão viver o resto da vida, né? É só fazer críticas e arranjar briga. Nós não podemos entrar nesta maneira de alimentar o mal, como os colegas falaram. Porque, como o Leandro disse, vão passar a vida inteira arranjando desculpa para um problema, às vezes, que é dessas pessoas, arranjando o culpado por ser infeliz, vão achar algum motivo para brigar durante o dia. E se nós alimentarmos, vai nos atingir. E como falava o pastor Marcelino esta semana, e através do pastor Marcelino, Marcos, eu quero dizer para o senhor que trabalha na área rural, né, eu quero dar os parabéns às pessoas que fazem, às vezes, a diferença aqui em Vacaria. Pamela Zanotto, Juruna, Neri, Márcia do Chico Mendes. Essas pessoas, Marcos, elas saem 4 horas, 5 horas da manhã. Eu tenho acompanhado já direto o serviço delas. Elas dão mais de 500 empregos no município, Leandro. São pessoas, às vezes, esquecidas. Por exemplo, a Pâmela agora, hoje acabou de me mandar a foto, terminando de colher uma cenoura. Pois vai alguém ainda nas redes sociais dizer, mas que trabalho desumano. Mas a gente chegando lá, Marcos, né, a gente chegando lá vê a alegria deles, né, e está nos assistindo agora. Eu quero dar os parabéns ao meu amigo, o meu compadre, o Ney. O Ney hoje ele comanda 40 famílias que trabalham através do moranguinho. Hoje plantaram 160 mil mudas de moranguinho. Então eu digo assim, você chega lá, Marcos, lá no pastor Marcelino, essa empresa é do Éder Perboni, meu amigo, admiro muito o Éder. Eu lembro quando o seu Perboni disse assim para ele, tu vai recomendar, pega 13 e vai plantar alguma coisa. Diz, mas o que eu vou fazer? Daí o Ronaldo disse, não, pega o trator e vamos olhar. Eles, mas pegar trator e fazer o que com essa terra aí? E hoje é um dos maiores produtores de moranguinho, de cenoura, de beterraba da região. Às vezes, Marcos, essa semana passada, o seu Juarez disse assim, Zaldo, estou com um caminhão cheio de beterraba, não conseguimos vender. Há a possibilidade de nós dar nos asilos, nos bairros, dar no hospital. E mesmo não vendendo, Marcos, ele se sente gratificante de poder ajudar as pessoas. Essas pessoas que tiram da terra e não reclamam, Marcos. Não fazem fofoca, não querem jogar o vento, as coisas aqui, fazer intriga, como o Leandro disse. Porque é triste. Vocês podem notar, as pessoas que só falam coisas ruins, elas são infelizes. Né? Vivem lá num cantinho, sozinho, não tem ninguém, ninguém vai na casa, ninguém recebe, não tem possibilidade. A melhor coisa que tem, eu vou falar para os senhores o que aconteceu agora há poucos dias, senhora presidente, domingo, final de semana. Serginho de Rossi, né? Serginho de Rossi, a Viva, o programa Bom Dia Trabalhador, do meu amigo Simval Paim, primo do meu assessor Volmir, né?
Ele teve lá, ficou lá em casa, ele e o Darli fizeram o Bom Dia Trabalhador. Pode agregar minha comunicação de liderança, por gentileza, senhora presidente? Ficaram lá em casa, jogamos canastra, brincamos, já chegou o Paulo Zanotto, já veio mais alguém ali, o Adão da Chapeação. Então, eu digo assim, se torna divertido. Tu vai ali, tu faz uma jantinha simples, Marcos, ali, uma pizza batida ali na colher, ou assa um pinhão. E lá nesse dia, o Bom Dia Trabalhador, que foi transmitida pela Rádio Viva, aqui de Vacaria, que era o dia do colono, o dia do motorista também, nós até conversamos com um empresário, que já podemos divulgar, que já está na cidade, que é também o Altair Scavini, o Kiko. Né? Já vai estar gerando mais de 30 empregos diretos lá. Então, ele fez a questão, pegar o Darli e o Simval e mostrar a sua plantação de alho. Só que essas pessoas às vezes são esquecidas, né? São esquecidas pela população porque saem de madrugada. A Pâmela Zanotto, ela sai 3 horas de casa, Marcos. Chega de tarde, ela arrecada roupas e leva para o seu pessoal trabalhar. Ela tem mais de 50 funcionários. Então, é gratificante tu ver uma pessoa que está estendendo a mão sem nada, que ela quer ao menos que as pessoas sejam felizes, tenham seu salário. O Volmir esteve acompanhando lá, Douglas, e chegamos antes do trator chegar, o que joga a cenoura para cima, e nós mentimos para o Volmir que tem que arrancar a cenoura, né? Eles, mas eu não ganhava nem por fumo arrancando essa cenoura aqui. Mas é que o trator vem, joga para cima da terra. E digo para ti, Ney, que está nos assistindo aí, que leve ao Éder, o pastor Marcelino, Juarez, todos os teus funcionários aí, a admiração que nós temos. Porque, mesmo não conseguindo vender a produção, Marcos, eles ficam felizes em doar a produção. Se não conseguem vender agora, eles doam. Então, eu digo assim, coisa mais linda tu ver aqueles lugares lá. São pessoas puras de coração. Neste momento, quero desejar toda a sorte do mundo a minha amiga Margarete e seu esposo Ari Zoraski. Né? A Margarete e o Ari Zoraski, Marcos, nas eleições, nos pleitos passados, ela chegou em minha porta, bateu, Aldo, só vim pegar teu material aqui para trabalhar. Digo, mas não me lembrava dela, daí ela disse assim, não, você lembra que o senhor me ajudou a fazer o parto há 10 anos atrás, lá na fazenda do Peixoto, lá? Hoje a menina está aí, hoje ela já é vó. Sabe? Uma pessoa pura de coração, uma pessoa que vive ajudando as outras, essas pessoas que nós temos que conviver, essas pessoas que nós temos que ter na vida, Leandro. Agora, pessoas que ficam o dia inteiro fazendo no Face, falando coisas ruins. Eu estou me afastando de pessoas ruins, Marcos. Né? E não estou alimentando o mal também. Né? Porque o mal, assim, ele está solto. Ele diz assim que o inferno... Não, o inferno são as pessoas. Porque as pessoas, assim, dá uma analisada na vida das pessoas, assim, pessoas infelizes. Pessoas que só vivem de fofoca, pessoas que só querem ver o mal. Né? Pessoas que querem resolver o problema, que querem achar a felicidade fazendo intriga, Leandro. Os internautas aqui, até o pessoal do Perbone lá, né? Meu amigo Juruna. Meu amigo Juruna é um cara puro de coração. Mas é como ele diz, às vezes quando tu entra assim, o cara diz, mas que bonito o teu sapato, um pouquinho e vira o pé. Esse tempo o cara diz para ele, que bonito o teu ônibus, bateu o ônibus. Se o cara tiver com ferracina e você tiver uma havaiana, pois o cara quer tua havaiana. Então eu digo assim, não derem bola, tá? Eu não estou dando bola para pessoas maldosas, pessoas aqui só tem, que eu posso dizer para os senhores, só tem aquilo que é. Né? Querem culpar todo mundo, querem brigar com todo mundo, querem fazer briga com todo mundo. Tem que deixar que faça. Né? O que tu não pode é alimentar o mal. As pessoas têm 2 cachorros. Uma vez um professor disse para mim, professor Germano de Novaes, maior parapsicólogo do mundo. Aldo, as pessoas têm 2 cachorros dentro de você. Qual que vive?
Eu digo, mas o que tu alimenta. Então a gente não deve alimentar a maldade. Tem que deixar essas pessoas maldosas, essas pessoas ruins de coração, essas pessoas que morram sozinhas, que morram com o próprio veneno. É o que eu quero dizer para vocês. E parabéns a esses trabalhadores rurais. Parabéns ao Altair Scaviani e Kiko. Seja bem-vindo à Vacaria. Com a palavra, vereador André. Obrigado, colega presidente Selmari, colegas vereadores, a todos que nos acompanham aqui pela TV Câmara. Eu quero também deixar meu abraço especial a todos os trabalhadores rurais aqui do nosso município, pessoas dignas que trazem o sustento não só para as suas famílias, mas também para toda a nossa população. São essas as pessoas que realmente trazem e fazem, através das suas mãos, o alimento de cada dia aqui para nós. Então, portanto, fica aqui o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento a todos os trabalhadores rurais aqui do nosso município de Vacaria. Mas eu quero também entrar nessa discussão levantada pelos colegas, principalmente pelo colega Marcos, também pelo colega Leandro, que realmente muitas vezes a gente sofre críticas, né, por algumas pessoas que não entendem como que funciona o processo legislativo, os trâmites que nós precisamos percorrer para conseguirmos recursos, para nós estarmos investindo aqui no nosso município. No início deste ano, na época do rodeio, esteve aqui o deputado federal Alceu Moreira, do partido ao qual eu fazia parte, o MDB, e nós estávamos conversando. E nessa conversa nós estávamos lá no bairro Vitória, lá onde estava sendo construída a escolinha do bairro Vitória. Aí, nessa conversa, colega Leandro, o deputado me falou: olha, André, essa escola ela poderia ser construída em qualquer lugar do Brasil, mas ela está sendo construída aqui em Vacaria, aqui no bairro Vitória, porque teve uma pessoa que foi lá em Brasília, que viu a necessidade de uma fila de mais de 1.000 crianças esperando por uma vaga. E aí, colega Leandro, entra a boa política, colega Marcelo, de que se há esse interesse, essa dedicação, essa busca incansável de buscar os recursos para nós investirmos aqui no nosso município, a gente consegue fazer as realizações tão importantes para as nossas famílias aqui do nosso município, para as pessoas da nossa cidade. Então, assim, e aqui eu falo não só por mim, mas eu falo pelos colegas, falo pelo executivo, toda pessoa que sentar na cadeira de prefeito, a gente tem certeza que ela quer fazer o melhor pelo nosso município. Isso não resta dúvida. Algumas, por relacionamentos, de repente conseguem desenvolver mais, outras um pouco menos, mas eu tenho certeza que todas que aqui estão envolvidas nesse processo público em que nós estamos inseridos, eu tenho certeza que cada um busca a realizar para as pessoas, trazer as realizações para as pessoas que certamente, para nós que estamos aqui, nós também estaremos sendo realizados também. Nós ficaremos felizes em estar entregando algo para a nossa população. Então, isso também fica para a reflexão, porque, sim, é um dever do vereador, do prefeito, em estar indo buscar os recursos, esses recursos que são investidos aqui no nosso município, sim, são dos nossos impostos, mas se nós não formos lá e correr atrás e buscarmos esses investimentos, certamente eles vão ir para outros lugares. E principalmente para o Nordeste, porque nós, quando vamos para Brasília, os nordestinos então, estão em peso lá em Brasília, levando os recursos que poderiam estar vindo aqui para o Sul, aqui para o nosso município. Então, nós precisamos, sim, de pessoas no poder público, seja aqui no Legislativo como no Executivo, que elas estejam focadas em estar realmente trabalhando e buscando trazer esses recursos para aqui no nosso município. Então, eu gostaria de deixar isto posto, porque é muito importante realmente essa dedicação
que todos aqui temos em estar buscando os recursos para estar investindo, para melhorar e dar essa qualidade, essa dignidade de vida para as nossas pessoas. E aqui eu falo da escolinha do bairro Vitória, eu falo dos mais de 800 mil reais que nós trouxemos para a saúde, eu falo do setor cultural do nosso município através do Museu Municipal que nós estaremos inaugurando dentro da Casa do Povo. Então, são vários setores que nós estamos trabalhando para fazer valer esse voto de confiança que as pessoas deram em nós lá em 2016. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum colega gostaria de fazer uso da palavra, que não Senhora conseguiu se inscrever? Senhora Presidente, só queria complementar e agradecer que o pessoal todo do Perbone lá, através do seu gerente, o Ney, está nos assistindo aqui à sessão. E quero levar, em nome da casa aqui, senhora presidente, da mesa diretora, ela dá os parabéns a todo aquele pessoal que está lá, que tira do suor, que tira da terra, como a senhora conhece bem a estância de São Pedro, né? Que levam nossos sinceros elogios. A gente tem muito orgulho de ser amigo daquele povo lá e que leva a economia de Vacaria, do Brasil, e muitas vezes são esquecidos. Então, quero deixar para a Tina e todo o teu pessoal aí o meu total agradecimento e o total orgulho que eu tenho de vocês. Thaís, por gentileza, a leitura dos projetos da pauta e na ordem do dia. Ok. Na pauta. Projeto de Lei Executivo de número 66 de 2020. Ele encontra-se em primeira discussão. Ele institui o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Segurança de Trânsito da Guarda Municipal de Vacaria. A Escola de Formação e Qualificação visa atender uma demanda constante dos servidores da Guarda Municipal, que periodicamente necessitam passar por treinamentos de capacitação e qualificação profissional. Na ordem do dia. O projeto de Lei Executivo 52 de 2020 foi retirado da ordem. O projeto de Lei Executivo de número 59 de 2020 autoriza a suplementação no orçamento em execução no valor de R$ 1.131.000, que será distribuído na unidade de pronto atendimento UPA da seguinte forma. O valor de R$ 235.000 será utilizado na aquisição de materiais para a manutenção da parte elétrica, hidráulica e materiais de expediente. O valor de R$ 500.000 será utilizado na compra de materiais para manutenção de equipamentos e medicamentos. O valor de R$ 100.000 será utilizado para o pagamento de serviços de manutenção de equipamentos e outros serviços de manutenção do prédio da UPA. E o valor de R$ 296.000 será destinado ao pagamento da empresa que faz a contratação dos profissionais que trabalham na unidade. O projeto de Lei Executivo de número 60 de 2020 abre crédito especial no orçamento em execução no valor de R$ 28.000, que será utilizado para a compra de persianas e um ultrassom para o setor de saúde bucal da Unidade de Saúde do Sobopa. O projeto de Lei Executivo de número 61 de 2020 autoriza a suplementação no orçamento em execução no valor de R$ 10.000 para a manutenção das instalações do quartel do Corpo de Bombeiros de Vacaria. O projeto de Lei Executivo de número 63 de 2020 abre crédito especial no orçamento em execução no valor de R$ 9.225, referente à devolução de saldo resultante de uma obra realizada e já finalizada pelo município. A indicação de número 82 de 2020 é de autoria do vereador Aldo da Silva. Ela sugere ao Poder Executivo que seja feita uma nova galeria de canos no rio Uruguaizinho, localizado no bairro Municipal, de forma a desviar a água para uma melhor vazão. A indicação de número 83 de 2020 também é de autoria do vereador Aldo e ela sugere ao Poder Executivo para que seja feita também uma nova galeria de canos no riacho que passa na rua Felipe Camarão, no bairro Imperial, Franciose, devido ao mesmo motivo.
A indicação de número 84 de 2020 é de autoria do vereador André Rokoski. Ela sugere ao Poder Executivo que seja viabilizada a canalização dos esgotos do bairro Vêneto. A indicação 85 de 2020 é de autoria do vereador Douglas Sensi. Ela sugere ao Poder Executivo que seja concluída a pavimentação da Rua Padre Pacífico, no bairro Vitória. E a moção de repúdio 13 de 2020, de autoria do vereador Fernando Lucena Maciel. Ela visa ser encaminhada ao governo do Estado e ela repudia o projeto de lei da reforma tributária, que na sua essência nada mais é que um aumento de impostos, segundo a moção do vereador. São estes, então, os projetos de hoje. Obrigada, Thaís. Com a palavra, os autores. Vereador Aldo. Senhora presidente, senhores vereadores, essa indicação que eu faço, Marcos, nesses últimos temporais, saímos aqui da cidade, aqui do centro, dos bairros, Douglas, e se dirigimos aos riachos, aonde que desaguam as águas do nosso município. E constatamos, Marcos, que lá perto da casa da minha amiga de infância, até quero fazer um agradecimento especial à minha amiga Maristela Valentim, filha do nosso amigo Ibanês, do Ibá, da Natália, que perdeu há pouco tempo. A Maristela é uma pessoa sensacional, minha amiga de infância, me defendia no colégio. Quando eu arranjava uma encrenca, a Maristela defendia. Então, a Maristela está nos escutando também. Um agradecimento especial a você, teu esposo, ao Zé e todos da sua casa. E nós conversando com a Maristela, Marcos, realmente o pessoal, eu não vou, como eu disse, alimentar o mal, falar coisas ruins, Leandro, mas às vezes as pessoas saem daqui. Naquele dia que nós estávamos com a Maristela lá, o cara com uma caminhonete, uma S10 aí, dessas novas, largando um sofá lá, onde é. E esse lixo ele vem, Marcos, e acaba no Uruguaizinho, caindo ali, Leandro, e acaba ficando embaixo. E dá todo o alagamento daí no bairro Santana, que vem lá, ele nasce lá perto da casa do meu amigo Toninho Fonseca, passa pela Cavalinha, pelo Fórum, e chega na Borges de Medeiro, o Leandro ali, ele se encontra com outro riacho ali, que é o Uruguaizinho. Chegando ali, se lá embaixo no municipal, Marcos, ele tranca, por causa do lixo, e todas as vezes por causa do lixo. Ele acaba dando alagamento no Santana, aqui na região aqui também da Imperial. Então nós precisamos, Douglas, a Vossa Excelência entende mais do que eu, se nós fazermos um ladrão, uns canos de metro, lateral, acima do nível do rio, o lixo pode ficar ali, não vai subir, Leandro. Mas o que acontece? A água vai escoar. É a mesma coisa aqui na passagem de nível da Felipe Camarão, perto da casa do meu amigo Leandro, ali, filho do Bironha. Então, ali também precisa um ladrão, Marcos. A gente tem fotos, nos dias a gente teve lá, juntamente com o Volmir, com a Deverson. E precisa sim, Marcos, ter uns ladrão. O que é esse ladrão? Esse ladrão são tubulações que ficam acima do nível no mar, que vai passar só a água. Assim ficando o lixo embaixo, porque é muito lixo. Lá perto da casa da Maristela, até a Maristela ajudou lá, foi tirado bicicleta, foi tirado fogão, foi tirado micro-ondas, sofá que ainda está lá. Então, precisa ter uma alternativa, Marcos, para que quando essas chuvas fortes, o pessoal mas está passando o inverno. Vai passar o inverno, mas tem chuvas fortes, Leandro, no verão, e vai acabar alagando. A prefeitura fez um serviço de alargamento do rio, mas vai chegar ali na perimetral norte, vai alagar. E não vai alagar só ali, vai alagar o centro. Aqui na Borges de Medeiro, próximo ao Centro Médico Municipal, estava intransitável. Por quê? Porque estava lá. Foi uma máquina lá, conseguiu tirar, foi dali um pouquinho, não tinha mais nada. Quando nós chegamos lá com o Volmir, lá da perimetral, lá no Santana, já estava a água esgotada. Então nós levamos o João e fizemos essa indicação ao executivo que precisa sim colocar uns ladrões. Ou fazer umas galerias, para que não possa chegar ali
Leandro, como o senhor diz assim, a gente vai estar fazendo uma crítica construtiva, mas está fazendo uma sugestão, Marcos. Porque se colocar uns ladrões ali acima do nível do rio, a água que tranca, pela segunda vez, ela vai trancar, Vanessa, no lixo, mas vai escoar a água limpa no rio Uruguaizinho e também no outro rio que faz aqui a travessia aqui na Felipe Camarão. Então, se assim os colegas apreciarem essas indicações, vamos cobrar do executivo aqui, tentar chegar a uma solução. O João foi muito sensato, foi lá olhar aqueles dias de chuva e constatou. E mais uma vez quero dar os parabéns à minha amiga Maristela, que realmente ela está preocupada e presenciou, papada, naquele dia, nós conversando com ela, com o cabeleireiro que tem ali do lado ali, o rapaz, Leandro, em plena chuva, alagando e largando uma só. O pessoal lá da Municipal é pobre, gente. O pessoal, eu acho que não pode ser considerado como descarte de lixo, né? Eles largam tudo, que o rio leva embora. Mas depois vai atingir quem? Vai atingir o centro, vai atingir pessoas que perdem tudo, né? Que foi a questão da casa do Zé, que a Maristela criou aí junto com o irmão dela. Então, é muito triste. Então precisamos sim, Marcos, tomar logo essa providência para que as fortes chuvas não atinjam o nosso município. Com a palavra, vereador André. Obrigado, presidente Selmari, colegas vereadores. Gostaria de pedir o voto favorável a essa nossa indicação para um problema que está causando muitos transtornos para os moradores lá do bairro Vêneto. Nós estivemos lá na semana que passou fazendo algumas visitas para algumas pessoas, alguns moradores daquele bairro que estão muito preocupados pela questão de que lá no bairro não tem uma rede de esgoto. E lá todas as casas elas são constituídas de fossas sépticas. Então, nós recebemos esse pedido dos moradores lá do bairro Vêneto para que o Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, faça esse trabalho de encanamento lá dos esgotos, colega Marcelo, daquele bairro. Nós sabemos que também no ano que passou, no ano retrasado, nós aprovamos aqui um projeto muito importante, colega Aldo, de que os novos loteamentos eles saiam já com a infraestrutura, que é muito importante para que não aconteça mais esses tipos de problemas. E nestes últimos dias que nós tivemos essas fortes chuvas, onde choveu mais de 500 milímetros em poucos dias, as fossas lá do bairro, de todas as casas, na sua grande maioria, elas ficaram cheias. E por nós termos só um caminhão que faz essa sucção dos dejetos das fossas, infelizmente ficam algumas casas por muitos dias com esse problema, que é um problema sério, onde pode causar doenças, onde animais peçonhentos acabam se proliferando. Enfim, é uma série de problemas que as pessoas têm que conviver no seu dia a dia. E que se nós, através da Secretaria de Obras, e inclusive aqui, nós nos propomos, colega Marcelo, de nós até buscarmos alguns recursos junto ao governo federal para estar fazendo este investimento lá naquele bairro, pela questão de que, infelizmente, as pessoas lá estão passando por sérios problemas, tendo em vista que as fossas sépticas lá já não comportam mais estar recebendo os dejetos. Então, seria muito importante que o Executivo se atentasse a essa questão, uma questão de saúde pública, que nós entendemos que é o saneamento básico, e faça esse investimento para essas pessoas, principalmente nessa questão do encanamento lá dos esgotos do bairro Vêneto. Então, é um pedido da comunidade, da população, dos moradores daquele bairro, que estão passando por situações constrangedoras por não ter os seus esgotos encanados. Então, é esse o nosso pedido junto ao Executivo Municipal, junto à Secretaria de Obras, para que acelere esse processo de trabalho, de estar fazendo levando também para
para esse bairro essa questão da dignidade, e aqui falando diretamente na questão do saneamento. Então, é uma questão de saúde pública, uma questão muito importante que precisa estar os olhos do Poder Executivo atentos para o bairro Vêneto. Então, era isso que eu gostaria de deixar aqui, para que a Secretaria de Obras faça esse investimento e que dê realmente condições para aqueles moradores lá saírem dessa situação que se encontram hoje, referente ao saneamento básico, às fossas sépticas, que na sua grande maioria já não comporta mais receber os dejetos dos seus esgotos. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador André, só lembrando também que essa indicação que o senhor está propondo já foi tema de um dos câmaras vai até você, né? Então, realmente é uma situação de quando os que vendem os loteamentos, também a gente sabe qual que é a responsabilidade deles nessa questão. Com a palavra, vereador Douglas. Presidente, nos colocamos favoráveis às indicações do vereador Áureo e também do colega André. Confesso que são situações que a gente tem um pouco de conhecimento de causa. Realmente, vereador Aldo, primeiro de tudo, passa pela questão de educação das pessoas, né? Porque se não houvesse acúmulo de sacolas, de garrafas, de sofá, como Vossa Excelência falou, essas obras poderiam estar sendo direcionadas para outras questões, como, por exemplo, a canalização do esgoto no bairro Vêneto. Temos também hoje o loteamento São Mateus, que são loteamentos que a prefeitura, sim, falhou. Não vou precisar a época agora, para não faltar com a verdade aqui, em liberar esses loteamentos sem a mínima infraestrutura. E essa Câmara fez muito nessa legislatura, aprovando calçamento, iluminação de LED, saneamento. Então, a gente sabe da importância. Infelizmente, a prefeitura senta em cima do projeto do loteamento, onde esses loteamentos foram liberados por fossas e filtros e caixas sépticas. A obrigação teria que ser do loteador. A gente sabe que o loteador, a partir do momento que já fez essa negociação do terreno, infelizmente, raras as vezes irá se importar com isso. Essa questão, tanto do Rio Uruguaizinho, aqui que o vereador Aldo levanta, as maiores dificuldades são o espaço físico para isso, muitas vezes, né? Porque tem casas hoje que circulam os rios, então a dificuldade de você achar um espaço físico para canalizar, e realmente é uma coisa que você tem que ter um estudo técnico bem planejado, pelo fato de que, a partir do momento que você canaliza, também qualquer entulho que venha a se somar a essa rede, a situação pode se agravar ainda mais. Enfim, mas muito válidas, e com certeza os dois vereadores também têm essa proximidade, essa facilidade de conversa com o Executivo, e contem conosco também para o que for preciso. A minha indicação, presidente, número 85, temos a Rua Padre Pacífico, no bairro Vitória, uma rua de bastante fluxo de carros, e temos apenas uma quadra lá. Eu acho que é importante todo esse processo de pavimentação que vem sendo feito lá desde a gestão passada, com calçamento, mas aí você tem uma rua extensa, com uma quadra só, que dificulta o acesso dos moradores, que dificulta o trânsito de outras pessoas. Então é para que se leve justiça, principalmente aquela rua e os moradores dessa última quadra que estão sem pavimentação lá na Rua Padre Pacífico do bairro Vitória. Peço a colaboração dos colegas aí para que sejam solidários, e também estaremos encaminhando após a aprovação para o Executivo. A gente sabe que estão fazendo algumas obras naquela região ali, como próximas à creche, que o vereador André citou, então não seria de grande movimentação e nem de grande custo beneficiar aquelas pessoas daquela região. Thaís, tu pode colocar, por favor, o áudio do vereador Fernando sobre a sua moção? Ok. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, senhores vereadores. Quero pedir o apoio dos colegas à moção de repúdio contra a lei de reforma tributária que, nesse momento de crise, o nosso governador quer um aumento de impostos, né? Uma crise financeira, uma crise psicológica, uma crise de saúde. Então, como diz na justificativa, principalmente durante este momento de crise mundial na saúde, que acabou contribuindo para a maior crise econômica que vem atravessando
o Estado do Rio Grande do Sul, não cabe nesse momento cogitar um aumento de impostos. A necessidade de equilibrar as contas estaduais deve ser feita com a redução de custos da máquina pública e não onerando e retirando ainda mais do dinheiro do povo gaúcho. Por isso encaminhamos essa moção de repúdio contra essa ação do governo estadual. Obrigado a todos. Ok, Thaís. Com a palavra, por 5 minutos, os líderes. Líder do governo, líder da oposição. Senhora presidente, somos favoráveis principalmente às indicações e também à moção aí do colega Fernando, por mais que a gente sabe que tem que ser feita uma reforma tributária, mas ela não pode, em maneira nenhuma, vir com mais penalizar aquele que gera emprego. Então, temos que ter muita atenção nessas questões. Mas, presidente, eu quero chamar a atenção referente ao projeto que veio do Executivo, número 59 e o número 60. Lá, no seu artigo 2º desse projeto, ele vem descrito a seguinte frase: os referidos créditos de que trata o artigo anterior, aí ele fala do montante, dos valores, serão cobertos pelo excesso de arrecadação. Fonte de recurso, aí ele vem falando dos recursos. Então, os 59 e os 60, o Executivo se manifesta com excesso de arrecadação. Fomos olhar o que seria esse excesso de arrecadação, foi que o Estado passou para o município também alguns valores vultuosos. Então, eu tenho escutado muitas críticas ao governador do Estado, e acho que muitas são verdadeiras, não tenho aqui a procuração, não sou do PSTB, mas o Estado também está, de alguma maneira, fazendo a sua parte na questão da saúde. Então, os nossos gestores da saúde não podem, em hipótese alguma, reclamar de recursos. Olha que Vacaria tem recurso na área da saúde, minha presidente. Se as coisas não estão andando em áreas como cirurgias, alguns exames, outros setores, hoje tem a desculpa do Covid, que houve toda uma mobilização, também não falta recurso para isso, mas espero que, paralelamente com todos esses recursos, a administração na área que administra a saúde, essa pasta, consiga criar um plano para que muito brevemente, quando se passar essa crise, com esses recursos à sobra, consigamos dar vamos dizer assim, andar o barco dessas filas que tanto espera na área da saúde. Vou repetir, o projeto 59, 60, e aí fala de vultuosos valores, excesso da arrecadação. Então, qualquer desculpa que não funcione a saúde não é por falta de recurso. Sou obrigado, como líder da oposição, deixar esse registro que a saúde, se há algum problema, falta de recurso não é. Líder do MDB, PSD, PDT, PP, vereador Marcelo, não? Ok. PSB, não. Então, votando o projeto 63, todos Senhora presidente, estão em votação. Ver se for a apreciação dos colegas também, a gente colocasse em votação o projeto 052, juntamente com a emenda do vereador Mauro. Se assim os colegas assim acharem. Esse já foi solicitado o adiamento, vereador Alto. Tá ok.
Todos os projetos aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar e sob a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos. E sempre lembrando, usem máscaras e evitem aglomerações. Boa noite.